Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é esse estranho infante de Maria Virgem Mãe, tão humilde descendente de Davi e de Abraão? É o Senhor de toda a terra que em Judeia apareceu, o Messias prometido, que de glória o mundo encheu. Quem é esse que aos enfermos a saúde restaurou? Fariseus deixou vazios e aos famintos saciou. É Jesus a fonte régia que confere todo o bem, com perfeita providência toda a criação mantém. Quem é esse que nas nuvens prometeu que voltará, e em verdade com justiça as nações governará? É Jesus glorificado, poderoso e muito fiel, é o autor do novo império, Deus conosco, Emanuel. Ouvintes, um fato curioso nos chama a atenção nesse instante. Nós poderíamos fazer uma maratona com a seguinte pergunta: qual o filho que escolheu previamente quem seria sua mãe?
E qual seria o seu nome? Poderíamos oferecer prêmios para ajudar na obra do Senhor, não é? E tudo mais. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos dizer: Jesus Cristo foi o filho que escolheu a sua própria mãe, aquela que deveria ser a sua própria mãe. Escolheu o seu nome, escolheu a família pela qual ele viria ao mundo. Ele disse para os teólogos do seu dia: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sem dúvida alguma, é o Espírito que estava em Jesus Cristo que estava dando tal identificação. Ele disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Falando na primeira pessoa. Ele falando do seu próprio corpo. O Pai que estava nele, o Pai que está em mim, disse Jesus, é quem faz as obras. Portanto, Jesus nunca foi segunda pessoa. Ele sempre foi o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra. Isso quer dizer o primeiro e o último. E por que não do alfabeto judaico, mas do alfabeto grego? Isto quer dizer que para nós também, os gentios, ele deveria ser o primeiro e o último. Você sabe que o judeu nunca crê no Messias como segunda pessoa. Ele crê no Messias como Deus mesmo. Apenas não creu ainda que aquele Jesus, este Jesus no qual nós cremos, é o Messias. Mas um rabi respondeu dizendo: quando ele vier, ele será Deus. Ele será Deus mesmo. Então ele escolheu a família através da qual ele viria ao mundo. Ele não escolheu a Miss Beleza, a filha do homem mais rico do mundo. Ele escolheu uma mocinha humilde, santa, pura, intocada, virgem, que não havia deixado se levar pela paixão da mocidade do seu dia. Eu creio que ainda temos moças como aquela. Eu creio que ainda temos gente como aquela. Sim, ouvintes, o filho que escolheu a sua própria mãe, sua própria família, o seu próprio nome, é o Senhor Jesus Cristo. Se você pudesse escolher a família através da qual você viria ao mundo, qual família você escolheria? Uma pequena jovem, humilde, casada com um viúvo, pobre, para você vir ao mundo? Não, não é? Sabendo que nasceria mais tarde em uma manjedoura, eu creio que nós muitas vezes lamentamos porque não nascemos numa família rica, porque não somos herdeiros de uma grande fortuna como outros são. Nós somos herdeiros. Nós temos nascido numa família rica. Nós temos nascido numa família escolhida pelo próprio Deus. Oxalá que todos os filhos soubessem dar valor aos seus pais,
como sendo eles uma escolha de Deus, uma preferência de Deus para trazê-los ao mundo. Mas de todos os modos, o cristão é feliz porque pertence à família de Deus. Agora vamos ver aqui em 2 São Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18, nós encontramos informação precisa sobre o nascimento de Jesus Cristo. E nós não devemos ficar com a Bíblia somente com o seu último versículo, somente com o seu último capítulo. Devemos ficar com a Bíblia desde o primeiro capítulo até o último. E como a maioria dos cristãos querem ficar somente com Mateus 28, 19 para seu batismo, ficar logo com o último capítulo só? Não quer o primeiro? O primeiro mostra que é o Pai. E mostra o nome que ele trouxe. O primeiro capítulo de São Mateus. Sim. José, marido de Maria, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 19. Mas vamos fazer uma pergunta aqui. Por que, irmão José, você quer deixar a menina com quem você se casou? Você deveria ter pensado nisso antes. Um homem já velho, com tantos filhos, casar-se com uma mocinha tão nova. O que você podia esperar disso? A coisa ficou um pouco difícil. Mas por que, José? É porque ela se encontra grávida. Ela está gestante. Antes que eu a conheça. Porque eles haviam se casado de uma maneira legítima, correta, apenas pela palavra. O homem dava a palavra à mulher, e a mulher consentia com aquela palavra, correspondia com aquela palavra, e desde então eles estavam casados, potencialmente casados. E não poderiam ser mais de outro. Isto, se acontecesse, era adultério já. Que coisa diferente do mundo de hoje, hein? Mas o mundo de hoje modernizou-se, não é? Isto aqui já era. E por isso estamos cada dia mais nos aperfeiçoando, ficando felizes, sadios. A família está cada dia mais sólida, não é? Não precisa de divórcio, não precisa de nada, porque está evoluindo. O mundo está virando um Éden. Me permitam, entre parênteses, um Éden satânico. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora ali estava a luta do velho homem justo. Ele não queria infamar a moça, intentou deixá-la secretamente, projetando em seu coração isto. Então um anjo do Senhor veio a ele em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Ela já sabia que nome deveria dar ao seu filho. Não era o nome daquela artista de novela. O nome influi muito no caráter da pessoa. E há nomes que têm sido trazidos do inferno. As pessoas deviam orar primeiramente
e pedirem a Deus inspiração para o nome de seu filho, de sua filha. Que lástima, que tristeza, que falta do Espírito Santo nas famílias. Que falta de mensagem, que falta de Deus. Agora, Maria sabia como deveria chamar seu filho. Isto pela própria mensagem do anjo. Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Não segunda pessoa de Deus conosco, mas Deus conosco, o próprio sangue do Pai irrigando as veias de Emanuel, porque somente este sangue poderia nos salvar dos nossos pecados. A Bíblia diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A Bíblia diz que ele nos comprou com o seu próprio sangue, que Deus nos comprou com o seu próprio sangue. Ouvintes, isto é profundo, isto é tremendo. Quando Deus chamou o seu nome, Senhor Deus, está na palavra El, Elá, Elohim, que significa o que existiu de si mesmo. O que existiu de si mesmo. Sempre ele se manifestou com um nome que o caracteriza, que expressa o seu caráter. Sim, Deus escolheu nomes para si, que viriam expressar de fato o seu caráter, mas todos eles resumiram em um nome só. Por quê? Elohim, Senhor, Senhor Deus, que existiu de si mesmo, que sempre existiu de si mesmo, com atributos em si que deveriam ser expressados através daquele corpo, daquela teofania, daquela manifestação gerada no ventre de Maria, Jesus, Salvador. Isso é expressão de atributo que Elohim tinha em si. Nome, Jeová Rafa, por exemplo, Jeová Rafa, o Senhor que te sara. E assim por diante. Mas o que nos interessa ter conhecimento disto? Sim, se você está apanhando a coisa pelo lado espiritual, você nunca confunde Jesus com segunda pessoa de Deus. Você vai ver que Jesus quer dizer Deus, um atributo de Salvador, quer dizer Emanuel, quer dizer Deus conosco. Pai é Deus sobre nós, Filho é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. Sabe por quê? O anjo disse: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é por obra e graça do Espírito Santo. E esse próprio anjo, esse mesmo anjo, disse para Maria: a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o Espírito Santo virá sobre você, independente de quaisquer meios humanos. Por isso ela continuou virgem. E Ele, que é Criador de todas as coisas,
criou-se a si mesmo dentro daquele ventre, através de uma pequena célula que chamou células sobre células, formando um corpo no qual ele habitaria, faria manifestar o seu nome. Diz a Bíblia: manifestei o teu nome aos homens. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele deve ser invocado no seu batismo, porque antes de você saber quem é Jesus Cristo, você nunca poderá identificar-se a si mesmo em seu corpo. Esse é o verdadeiro evangelismo que nós precisamos nesses dias. Porque assim como a sombra do Todo-Onipotente veio sobre Maria, esta mesma sombra deve vir sobre a igreja, sobre você, e gerar o que em sua mente, em seu coração, em sua vida? 3 deuses? Esta não é a sombra do Onipotente. Isto é uma sombra teológica, humana. O Espírito Santo não gerou 3, gerou um, com 3 manifestações, com 3 operações de graça: água, sangue, Espírito, justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Quer você isso? Quer você essa graça? Quer você a sombra do Todo-Onipotente? O Espírito Santo veio sobre Maria e gerou nela o Filho, que manifestou o caráter de Deus, os atributos de Deus: sarador, curador. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas transgressões. E esse mesmo Espírito Santo veio na igreja e a cobriu com sua graça, e encheu esta igreja de Deus, do Espírito Santo. Por isso ela está ocupada com Deus, não precisa do mundo em si, não precisa de interpretações do mundo. Oh, que Deus os abençoe, que Deus cubra cada um individualmente com aquela mesma sombra que cobriu a Maria, com aquela mesma sombra que cobriu a igreja no dia de Pentecostes, gerando nela o verdadeiro Espírito Santo, o verdadeiro Filho de Deus. Teu coração jamais se turbe, nem nele haja mal temor, pois Deus no céu de ti bem cuida. Oh, confia em Deus, Senhor. Deus é nosso Pai amado, que das aves cela bem, dá aos lírios tanta glória, e te atenderá também. O fardo pode ser pesado. Manifestei o teu nome aos homens. Ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus vos abençoe com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé,
às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 horas da tarde, companheirismo. E às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sacrificado foi o Senhor pelos pecados teus, mas dentre os mortos ressuscitou e vivo está nos céus. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com esta incredulidade tu estás crucificando outra vez. O pecador que a Cristo não tem, já condenado está. E quando for sem Deus para o além, o céu não herdará. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com essa incredulidade tu estás crucificando outra vez.
procura esquecer que Deus é o grande autor da salvação de todo o que crer em Cristo e seu amor. Só Cristo satisfaz, não crês no que Ele fez. Com essa incredulidade tu estás crucificando outra vez. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São João, capítulo 8, verso 31, 32. Aqui está um assunto que deve interessar sobre todas as coisas aos nossos ouvintes. Isto porque se trata de um assunto que nos leva ao conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não estava falando a homens que estavam presos. Eles não estavam ali dentro de uma penitenciária, dentro de uma cadeia. Ele estava falando a homens livres, fisicamente falando, socialmente falando, religiosamente falando. E disse para eles: para tais homens, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acabamos de ouvir pelo hino que a incredulidade leva o homem a crucificar a Cristo outra vez. Isto é uma verdade. Mas os pagãos não crucificaram a Cristo. Foram justamente aqueles que disseram que criam em Deus. Aqueles que matavam por causa de Deus. Nunca o mundo pagão, chamado incrédulo, teria crucificado a Cristo. Porque Jesus não estava chocando com a tradição deles, mas sim com a tradição religiosa daqueles que julgavam conhecer toda a verdade. Agora, meu ouvinte, nós vamos tratar de um assunto que lhe interessa mais de uma maneira pessoal, individual. Se trata justamente de sua salvação. Ora, mas isso é tão comum. E os apelos que ouvimos em geral é este: aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Na verdade, isto seria tudo. O homem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Mas no sentido tradicional, mental, intelectual apenas, isso tem se tornado simplesmente uma troca de religião. Isso é apenas trocar de religião, no sentido tradicional, político-religioso,
que temos encontrado na Terra nesses dias. A política religiosa. Angariar mais adeptos para si, como os partidos lutam, trabalham e oferecem vantagens para angariarem votos, adeptos. Assim também as religiões estão fazendo. Mas isso não é o que interessa ao indivíduo, à pessoa. Na verdade, não é isto que interessa. O que interessa é o homem ser levado a uma experiência com Deus. Você sabe que aquela mulher que tem tido experiências do pecado, ela leva aquela pobre moça inocente a alcançar o mesmo nível dela, a ter as mesmas experiências e até com vantagens depois, sobressaindo muito mais. O mundo está vivendo de experiências experimentadas. Ninguém quer a coisa de longe apenas. Todos querem provar, todos querem sentir, todos querem viver aquela experiência da carne, em si mesmos. Cada um quer ter o gozo e o prazer de dizer: eu já fui lá, eu já fiz isto, eu já possuo isto, eu já tenho isto na minha casa, eu já pratiquei isto, eu já conheço isto. As moças se gabam de conhecerem coisas que elas não deveriam conhecer antes de serem donas de casa. Os rapazes, pela mesma forma, se gabam de terem experiências tremendas, terríveis. Se gabam. Por quê? O mundo não quer apenas uma coisa na mente. O mundo quer uma coisa experimentada. Agora, por que nós, os cristãos, por que você quer apenas uma salvação na mente? Ter apenas um conhecimento que Jesus Cristo morreu para te salvar. Aliás, essa seria a única mensagem que não chocaria com ninguém, não é? Jesus Cristo morreu para te salvar, pecador. E com isso não está chocando com ninguém, com sistema algum. Esta é a boa mensagem para o século. Não. Sem dúvida alguma, nós estamos vivendo um século que é um fechamento de parênteses. Todos sabem disto, os cientistas estão sabendo disto, os profetas que se levantam estão dizendo que nós estamos à margem do fim de um sistema humano. Estamos na véspera de o início de uma nova era. Há poucos dias, tinha até o recorte do jornal, um profeta dizendo que então a Terra terá um só governo. É certo que ele está pensando num grande homem, um grande sistema que vai se levantar. Mas, em parte, ele está falando a verdade. Será um só governo mesmo. No milênio, quem governará a Terra é o Senhor Jesus Cristo com sua esposa. Agora, qual é a sua esposa? É a rainha do céu? Qual é essa rainha do céu? É uma mulher? Não. É a igreja. São aqueles que experimentaram uma vida real com o esposo. A sua esposa é aquela que tem uma vida genuína, íntima com você e que te respeita, não é verdade? Você nunca chamaria uma mulher que não te respeita de sua esposa. A mesma coisa é Jesus Cristo. A mesma coisa é Deus. A igreja reinará com ele.
Esta igreja é composta de milhões e milhões de membros. Mas qual é o nome dela? Em qual cartório de registro ela está registrada? Ah, meus ouvintes, isto não é conto de carunchinha. Isso não é alguém te dizendo, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te salva. Não, não é simplesmente isto. A hora é de você saber se você é esposa de Cristo e honra o nome desse esposo que foi invocado sobre você no seu batismo. Porque Ele é o Senhor Jesus Cristo e ela é a Senhora Jesus Cristo. Não é assim que dizem nas colunas sociais? A senhora fulano de tal. A senhora com o nome dele. Esta senhora respeita este nome. Esta senhora honra este nome. E, sobretudo, esta senhora tem uma experiência com este esposo, com este Senhor. Esta senhora está ocupada por ele, está grávida dele. A mulher fica grávida do marido e o seu tempo, por fim, fica todo tomado. Até mesmo o seu serviço doméstico vem a parar em um determinado instante, quando aquela experiência experimentada toma forma total, completa na sua vida, e nada lhe satisfaz a não ser dar à luz aquilo que ela concebeu de seu marido. Não há nada que satisfaça a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a esposa do Cordeiro, a não ser dar à luz, aquilo que ela tem concebido do esposo, do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo. Agora você tem isso dentro de sua casa. Você tem isso na experiência. Você é um homem casado. Você é uma senhora casada. Estou falando de uma experiência sua. E o natural explica o espiritual. Não pense que salvação seja menos do que Deus, através do sacrifício de seu Filho, lavar a sua alma, purificá-la de toda imundícia, de todo pecado, de toda traição, de toda injustiça. Não importa o que você tenha sido no passado, mediante o arrependimento sincero, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, você deixa todas as coisas, abandona por si mesmo, não por catecismos, não por regras doutrinárias, não por imposições doutrinárias, não por condições exigidas por igrejas. Você se veste, você se porta, você trabalha, você vive de acordo com a experiência que você tem vivido com este Deus que te resgatou. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma vez purificados de todo pecado, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, então nós estamos aptos, prontos para sermos habitados. O Espírito Santo, que é a pessoa de Cristo em sua igreja, traz esse habite-se e toma conta da vida deste crente, desta mulher, deste homem, desta criança. E assim como as crianças já podem ter experiências do pecado, meninos com 7, 8 anos e às vezes até menos, como eu tenho visto, fumando e praticando atos indecorosos nas escolas. Meninas
que nem têm chegado a uma idade de conhecerem determinadas coisas, já estão experimentando-as. Não somente conhecendo-as, mas experimentando-as. Se as meninas, se os meninos já estão experimentando coisas do pecado do mundo, por que então eles também não devem, antes de tudo, experimentarem as coisas espirituais, terem experiências com Deus? As escolas estão sendo um terreno próprio, preparados para essas crianças terem uma experiência com Deus? Os lares estão preparados para que seus filhos tenham experiência com Deus? Os pais e as mães estão mostrando Cristo em suas vidas para os seus filhos? Estão transmitindo esse Espírito de Cristo a eles? Estão lhes oferecendo a maior herança que um pai ou uma mãe pode deixar para um filho, que é um caráter cristão? Esta é uma pergunta desafiadora, mas que responde o que é salvação, responde o que é batismo do Espírito Santo, responde o que é santificação pelo sangue de Jesus Cristo. Ó pecador, não estamos aqui para te dar palmadinhas e dizer: arrependa-te, Jesus Cristo é teu Salvador, tudo isto mais. Não! Estamos aqui para te dar uma sacudida. Desperta-te, dormente. Salva-te enquanto tu podes. Vamos, crentes, sacudam-se de suas penas, que têm camuflado, cauterizado as suas consciências e amaciado ninhos religiosos para elas. É tempo desta águia-mãe sacudir as penas deste ninho. A águia tira tudo que amacia o ninho para que seus filhotes aprendam a voar. Deus está, nesse instante, falando, expressando o cuidado que tem por vós, o cuidado que Ele tem por ti, o cuidado que um pai e uma mãe têm pelos seus filhos. Deve ser expressado justamente através da advertência, do exemplo, do modelo, da advertência e da correção, que é, sobretudo, indispensável. Mas correção com exemplo, com modelo, com condição moral, com condição espiritual. Assim Deus cuidará de ti. Você quer os cuidados do Senhor? Arrependa-se agora. Creia que Jesus Cristo é teu Salvador. Comece a andar na luz da palavra que você está ouvindo, e você verá então uma experiência experimentada de salvação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Deus cuidará de ti, socorro dai, salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Se você aceita no seu coração, agradeça a Deus nesse instante, pelo cuidado que Ele está tendo contigo nesse instante, te levando uma mensagem, uma palavra de experiência, experimentada, de salvação, de verdade, de poder, no seu coração. Queira uma experiência com Deus, como você quis a experiência com aquele moço, com aquela moça, que hoje é sua esposa, mãe de seus filhos. Queira também uma experiência com Deus. Você é a igreja de Jesus Cristo, é a esposa do Cordeiro. Em nome de Jesus, receba esta bênção. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h especialmente teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha
teu calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor, bem árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Minhas horas com bênçãos a luz, nos lábios me põe o louvor, cantando em transportes dou glória a Jesus, desceu-se leal Salvador. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. E ao fim, quando em glória eu feliz ressurgir e for meu Jesus abraçar, delícias perenes eu hei de fruir nos foros sublimes sem par. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim,